iniciando o nosso programa. Hoje nós estamos falando sobre casamento blindado. Estamos aproveitando que nós estamos no mês de maio, mês da família, né, Fernanda? Isso aí. A Igreja Batista está fazendo uma campanha tremenda e a gente já quer aproveitar e falar para você, se você quiser colocar aqui no chat o nome da tua família para entrar no caderno de oração, na sala de oração da nossa igreja, você que está com problema na família ou que não está com problema na sua família, mas quer receber a bênção de Deus, coloca o nome do filho, do marido, né, não, da nora, do genro, da família inteira aqui, que a gente está num momento incrível, esse mês inteirinho, orando pela tua família. E aí, pegando um gancho com um mês inteiro de oração, né, pela família, a gente vai falar sobre casamento blindado. Será que existe, Rosana? Isso nós vamos ver no programa de hoje. Nós vamos ver como as pessoas fazem para o casamento durar. Será que é possível? Será que não é possível? Então, para a gente saber, nós fomos procurar pessoas que têm casamento já com muitos anos, né? E nós fizemos algumas perguntinhas e elas responderam. E ao longo do programa nós vamos conhecer histórias de casais que lutam por suas famílias. Já deixo bem claro que fácil não é. Não é fácil. Não é fácil e não existe poção mágica. Né? Mas eu quero aproveitar, você que sabe de alguém que precisa, uma família que precisa desse programa, que precisa entender que existe altos e baixos, que família tem problema sim, você pela sua família, tem uma nora, tem um filho, tem uma prima que precisa estar ouvindo esse programa, assistindo esse programa, porque Deus certamente vai falar com você, já manda o link, curte, compartilha, manda o link desse programa para você ficar com a gente até o final, você vai ver como Deus vai falar com você. É isso aí. E já para começar, nós vamos assistir o testemunho do Adelino e da Marlete, que contam a experiência de vida deles. Olá, eu sou o Adelino da Marlete. Eu sou a Marlete do Adelino. Nós somos casados há 48 anos, esse ano fazemos 49. E nesse tempo nós temos 4 filhos, sendo 2 biológicos, que é o Luciano e a Fernanda, e 2 do coração, que é o Ricardo e a Cíntia, né? Temos também 6 netos, sendo 5 biológicos, o Lucas, a Milena, o Gustavo, o João Vitor, a Larissa e a Nayara, que se juntou à família o ano passado, quando casou com o Lucas. Somos uma família muito feliz, muito alegre, uma família que tem prazer em estar junto, né? Uma família que arranja motivos, arranja desculpas para se juntar, para se unir, para estarmos aqui em comunhão quando nós agradecemos a Deus pelo momento e podemos participar de um almoço ou de uma janta, um aniversário. Então, somos uma família muito feliz, graças a Deus. E o que nós queríamos dizer a vocês é que nesses 48 anos de casados, nós não tivemos só momentos bons, nós tivemos momentos difíceis, tivemos momentos de enfermidade, de doença, né? Eu, por exemplo, passei por 2 períodos muito difíceis, em 2010 e em 2011, mas graças a Deus, a importância de um casamento bom, seguro, um porto seguro, está nisso aí também, né? A gente sente que nós temos um companheiro ao nosso lado para nos ajudar a superar as dificuldades, né? Então, tivemos muitas dificuldades, mas o que nos levou a superar essas dificuldades, em primeiro lugar, foi Cristo, né? Que é o nosso orientador, é o nosso norte, aquele que norteia a nossa vida, a vida da nossa família, mas também foi nós dialogarmos, conversarmos um com o outro, respeitarmos os momentos de cada um, né? Então, quando não é sempre que nós podemos sentar e tentar resolver os problemas nossos, né? De qualquer forma, a gente conversa e o diálogo sempre foi importante na nossa vida em todo o tempo. E o que nós queremos deixar para vocês, como os jovens principalmente, aqueles pensando em começar uma carreira matrimonial,
é que nem tudo são flores no casamento, né? Nós também encontramos algumas dificuldades, mas com Cristo no coração vocês vão encontrar solução para o problema de vocês, com o diálogo, com a conversa. Os filhos também, é importantíssimo a educação dos filhos, né? Quando nós temos a oportunidade de estar juntos, a gente sempre participa da palavra de Deus com a família, e isso tem sido muito útil, né? Quando tem nos ajudado a superar dificuldades. Então tem sido muito bom. Você que está pensando em começar uma família, não pense que vai ser tudo um mar de rosas, né? E vai chegar um momento que vocês vão precisar usar a razão, usar o diálogo para conversar e resolver os problemas de vocês, né? Então, nós queríamos deixar aqui esse vídeo, agradecer a Rosane, né, pela oportunidade que nos deu, e dizer para a igreja que nós formamos uma família feliz. Muito obrigado. Beijinho no coração. Obrigada, Adelino, obrigada, Marlete, pela coragem, por vocês falarem um pouquinho da vida de vocês. Agora, Verônica, eles falam que tem 48 anos de casados. 48 anos? Eles têm mais tempo de casados do que a gente tem de vida. Gente, é mais do que comprovado que esse casamento é super blindado. Esse casamento é guardado por Deus. Tem segredo, muito segredo, né? Porque imagine quantas histórias, além dessas que eles já contaram pra gente, que eles já vivenciaram no meio dessa união de 48 anos. Sabe o que eu quero destacar? Que eu achei lindo, Adelino e Marlete, eu achei lindo. Quando vocês apresentam, quando falam dos filhos e falam que tem 4 filhos. Como vocês abraçaram a nora e o genro como se fossem filhos, não é? Porque na verdade vocês têm 2 filhos, tem um casal de filhos. Mas no coração de vocês têm 4 filhos. E eu acho que isso também faz parte, já começa sabe? o primeiro gancho aí, Rosane. É fácil ser nora, é fácil ser sogra. O relacionamento é complicado, de sogra e nora, não é? Exato. E quando é uma formação de uma família, você cria seus filhos e aí você já acha que a sua família já está pronta. E não, você está criando um filho para ter outra família. E você abraça essa família, aceita. Isso. Já é um e não fica segredo. com aquela disputa, sabe como? Que estou perdendo meu filho, que outra mulher vai vir pegar o meu filho. Não. Ao invés de achar que está perdendo, pode pensar que está ganhando mais um. Eu fico pensando nisso. Lá em casa nós somos eu, meu marido, mais 2 filhos. Eu sempre, Rosane, tive loucura de ter uma filha. E eu fico assim, eu oro, né? Claro, você deve orar pelo esposo da sua filha, pela esposa do seu filho. Mesmo que ainda não exista, mas você já fica orando. Eu peço a Deus que dê uma filha para mim. Porque eu não tive menina, entendeu? Então assim, eu já tenho no meu coração preparado para receber a minha nora. E é bonito como eles fizeram, eles abraçaram e falam 4 filhos e a gente fica, eu lembro de fulano, se quem é o terceiro e o 4º filho? Aí que ele vai apresentar que é o genro e a nora. É verdade. E pra gente, a gente precisa aprender isso. Já é o primeiro segredo. Você que tem nora, você que tem genro, que rejeita, que às vezes, né, tem O relacionamento, Verônica, sempre é muito complicado. E se a gente não abrir mão, muitas das vezes, renunciar, né? Tá certo, você falou uma coisa certa. Você tem que abraçar como se fosse um filho, uma filha. Não existe disputa. Não existe disputa. E quando não há essa disputa, e quando eles todos se envolvem, como é o caso aí, sabe? A comunhão fica maravilhosa. Isso. Tanto que eles se reúnem, como falou no vídeo, né? Eles inventam motivos para se reunirem. Esses encontros abençoados. A sua família também A se minha reúne, família, né? graças a Deus, assim, tudo é motivo mesmo, Rosane, da gente se encontrar, é um momento gostoso de compartilhar aquela comunhão. E detalhe, ele, mesmo com os filhos, já com as famílias, eles estão ensinando, daqui a pouco é os filhos dos filhos, e aquela comunhão. Isso é parte de um casamento blindado. E aí a gente começa já a juntar as peças e ver que tem segredo sim. Como ele fala, tem Jesus, né? É Deus quem faz essa diferença. E também ele fala do companheirismo. Nos momentos difíceis, né? De doenças, dos momentos mais complicados. Eles conseguiram superar porque tinham um ao outro.
É o companheirismo, é um ajudar o outro a levar a carga. Aí a carga fica menos pesada. Quantas pessoas desistem do seu cônjuge quando fica doente, né, Rosana? É verdade. A gente fez, não sei se você lembra, a gente fez no mês de outubro do ano passado, a gente fez um programa que a gente foi visitar o Espaço Rosa. Sim, lembra? Você lembra daquele esposo, como ele é esposo. companheiro da esposa? Sim. Ele declara pra gente, eu chego a me arrepiar, porque eu lembro com emoção que ele declara. Olha só, esse programa foi tão lindo que se você não lembra ou se você não assistiu, você ainda tem a oportunidade de assistir. Ele ainda está lá no canal do YouTube, é só você procurar, Outubro Vamos botar Rosa, aqui não também é? pra você pegar esse link. Gente, que emoção esse esposo falando. Ele diz que ele fez o juramento na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E quando a esposa estava passando por aquele momento difícil, lembra? Lembro. Muito emocionante. Ele fazia questão de estar ali com ela. A gente fez até uma reportagem com ele. E é muito disso. E como ela estava bem segura, porque ela sabia que ela tinha um companheiro ali ao lado dela. Isso é um casamento também blindado. É você fazer parte de estar, questão, né, de estar com seu esposo ou com sua esposa, mesmo num momento difícil. Momento difícil de saúde, momento difícil financeiro, né, Rosana? Muitos casais se separam por causa das finanças. Porque não conseguem administrar, né, o seu dinheiro, sua finança. E aí começa a virar uma bola de neve, uma bagunça financeira dentro de casa. E o conflito fica muito grande, né? É motivo de muita separação. A gente vê muitos casamentos sendo desfeitos por conta de falta de maturidade de lidar com esse problema financeiro. Aí vamos destacar aqui, o Adelino, ele falou 3 coisas muito importantes no casamento, que é Cristo, principalmente, que é o diálogo e é o respeito. O respeito são fundamentais, né? É porque as pessoas romantizam as coisas e falam, se houver amor, o amor tudo suporta. Verdadeiramente o amor de Deus tudo suporta. Mas junto com o amor, atrelado ao amor, tem que ter o respeito. Mas você não acha que quem ama verdadeiramente respeita, exatamente, gosta de dialogar, resolve os problemas através do diálogo? Exatamente. Mas o amor confunde. Às vezes você, por amar demais, acha que o respeito não é tão importante. Mas é aquele amor que já vai para o outro lado, doentio, né? Também é outro problema. Então, Adelino e Marlete, eu quero agradecer a vocês. Um grande beijo. Parabéns pela família de vocês. Tá? Nós vamos agora conhecer outro casal que também mandou o seu testemunho. Olá. Bom dia. Ou boa tarde. Ou boa noite. Eu sou a Márcia do Marcos. Eu sou o Marcos da Márcia. E somos casados há 20 anos. Temos 2 filhos. Isso. Então, né, a proposta que chegou até a gente brevemente falar sobre casamentos que duram, né? E, ao nosso ver, não tem uma receita, né, pronta para a gente poder seguir, porque os casais são diferentes, né? Mas nós temos a palavra de Deus e a gente tem aprendido a cada ano, né, que o casamento sem Cristo, ele vai encontrar, além das dificuldades, né, ele é um casamento talvez sem esperança. E a palavra de Deus, ela tem nos ensinado que não existe uma receita pronta, mas lá na palavra a gente tem todas as dúvidas que a gente pode tirar, a gente tem todos os conselhos, exemplos bíblicos e palavras de esperança, de fé e de muito amor e de encorajamento. E a gente crê que é isso que toda família, que todo casal, ele precisa para ter um casamento duradouro e feliz, porque é possível ser feliz, sim. Isso. A Márcia falou uma coisa muito importante, que o casamento, ele tem muitos anos, não quer dizer que esse é um casamento perfeito, um casamento feliz. São coisas que tem que se buscar ao longo do casamento. Uma das coisas é a confiança. O casal, ele tem que ter a confiança não pode ser quebrada, né? A confiança, ela tem que ser conquistada todos os dias. Admiração mútua, o respeito, né? O respeito com as palavras, porque quanto mais tempo você tem de casado, mais tempo você tem de errar, né? Você pode, nesses 20, 25, 30, 40 anos de casado,
um dia você se irritar, falar alguma coisa que você não deveria. Mas o importante é você ter essas bases, né? Claro que o mais importante é você trazer Deus para o casamento. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, quando a gente namora tudo são flores, né? Que a oração de Márcia foi que, se não for para ele ficar, que ele não volte. E a minha oração foi para Deus colocar amor no nosso coração. E esse amor, depois vem o entendimento que esse amor é o próprio Cristo. Deus é amor. Então a gente convida a Deus para estar no casamento, que é o mais importante. E tem os outros fatores também, que a comunicação é muito importante, você está traçando o mesmo objetivo de vida, trazendo um renovo para o casamento, um desafio, vem os filhos. Então é muito importante a gente ter essa liga, essa confiança, essa admiração, essa comunicação e também esse comprometimento para o casamento dar certo. Né? Como tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com empenho, se empenhar, não deixar o barco correr. Né? Não é o tempo que vai fazer o casamento ficar bom, que vai fazer o casamento ficar melhor, o casamento durar e ter qualidade, somos nós mesmos. Então é isso que a gente tem que estar sempre preocupado, buscando todos os dias. E não há nada mais lindo num casal do que se conquistar todos os dias. E que essa conquista seja através do amor de Jesus na nossa vida. Amém. Amém? Amém. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E desejamos a você um casamento duradouro, um casamento feliz, um casamento com Cristo. Vai dar tudo certo. Amém. Um abraço. Então, o casal Márcia e Marcos, obrigada, tá? Pelo vídeo de vocês. E eles já começam falando, né? Que não existe receita para um casamento. Porque as pessoas são diferentes. Aí quando a gente pensa em receita, vem logo receita culinária na mente, né? Aí vamos pensar aqui num bolo de chocolate. Vamos pegar aqui, Verônica, eu pego uma receita e você pega a mesma receita e a gente faz o bolo. Você lá na sua casa e eu na minha. Existe uma grande chance, uma grande probabilidade dos bolos saírem iguais, idênticos, né? A não ser, claro, com sólido. Mas a probabilidade é muito grande. Já com os casais é diferente. A probabilidade não existe, porque as pessoas são diferentes. O acordo que eles fazem de um casal para o outro é diferente. Exatamente. E aí você fica vendo assim, fulano, ciclano. A gente trouxe esses casais para inspirar, para mostrar que é possível. Mas realmente a experiência é individual. O teu marido é único, a tua esposa é única e vocês vão juntar e ter um relacionamento único. O que vocês passam, a gente passa pelos mesmos problemas, mas a forma de solucionar é única. Mas o único que é comum em todos os casais e que blinda é Jesus. Isso me lembra, sabe, que o programa que a gente assistiu... A gente só tá fazendo um merchan do Conectadas, pra você ter curiosidade, começar a futucar e assistir o que você perdeu, né? O título era Casamentos Perfeitos Existem? Isso, lembra? E aí o pastor Marcos falou com muita propriedade que só existe o casamento perfeito se Deus estiver presente. Exatamente. No caso, família. É família, não é casamento. As famílias não são perfeitas, mas as famílias são as ideais para você. A sua família é a sua família ideal. É ideal. Porque senão acaba causando frustração. Você olha fulano, você olha esses exemplos que a gente está passando, né? E você pensa assim, é um mar de rosas, eles não vivem os problemas que eu vivo. Se a Marcinha Cavalcante fosse casada com o meu João, queria ver se ia dar certo. Gente, a Márcia não é santa, o esposo dela não é santo. O que faz esse casamento ser perfeito, na visão, né, espiritual, é Cristo. E é isso que a gente quer trazer para você nessa tarde. Se você está passando por dificuldade com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com sua filha, você não é a única, nós passamos por isso. Nós sofremos as mesmas aflições que você. A diferença é que a gente traz Cristo para o centro do nosso relacionamento. É isso que a gente quer falar para você. Você que conhece a Jesus, a gente sabe, não é fácil mesmo, né, Rosane? Aí o Marcos, ele fala, né, que a confiança entre o casal, né, não pode ser quebrada. Precisa ter a confiança
um no outro. Exatamente. E aí se quebrou. Além da confiança também, admiração e respeito. Ele chama de bases, sabe? É a base. Bases para o casamento. Então, tem que ter a confiança, tem que ter a admiração, tem que ter o respeito. E aí eu te pergunto, Rosane, ele fala muito bem com propriedade, mas a gente sabe que a gente está falando para vários tipos de casais, casais que conhecem a Jesus e ainda não conhecem, mas vai conhecer em nome de Jesus. Mas se a confiança em algum momento se quebrou, esse casamento está condenado ao fim? Existe uma palavrinha chamada perdão. Exatamente. E aí, gente, não é fácil perdoar, não. Mas também não é impossível. E na Bíblia, a gente aprende que a gente precisa perdoar. Quando perguntaram, né, quantas vezes que a gente precisa perdoar? 7? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, é claro, né, que tem que ter o respeito, sim. Se acontecer algo, pode ter o perdão, né? Mas a gente pode evitar também muitas coisas. Evitar, exatamente. O que a gente está falando é para você não abrir mão da tua família. Isso. Não abra mão da tua família. Se até hoje você sofreu aflições, se você está passando por momentos difíceis, a gente quer dizer para você que em nome de Jesus há um Cristo que pode blindar a tua família. Como? Você vai descobrindo, a gente está falando e no final a gente vai falar para você um pouco mais, te apresentar um pouco mais esse Jesus, né não? Mas não abra mão da tua família. Se você está há 1 ano, você vai chegar a 48 anos, como foi o primeiro exemplo. Ou mais. Ou mais. O segredo é você não abrir mão da sua família. O bate-papo está bem interessante, mas a gente vai dar um comercialzinho, mas não saia daí, né, não, Rosane? Senão deixa a gente falar. Não sai daí não, que a gente tem muita coisa boa ainda para mostrar a vocês. Mas vão gostar, né? Isso aí, mas já ó, compartilha. Aproveita esse horário de propagandazinha, vai lá, compartilha com alguém, liga para alguém, olha, assiste Conectadas, tá demais. Isso aí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa de hoje, Casamento Blindado. E nós já conhecemos testemunho de alguns casais, né, que têm um casamento duradouro, né, Verônica? Aprendemos já tantas coisas, não é? É verdade, gente, conta exemplo, né? Quanto a gente vê que a sociedade dá o casamento como uma instituição falida e a gente vê esses casos aí, né, esses exemplos provando ao contrário para a glória de Deus, né? É verdade. Sabe, uma coisa que a gente nem comentou, mas eu vou comentar agora porque me marcou muito, é a fala do Marcos, na hora que ele dá o testemunho dele, e ele fala, sabe, que a pessoa precisa conquistar o outro a cada dia. Isso é importante. Sabe por quê? Quando um tá afim do outro, antes do casamento, antes do namoro, tem a conquista. Tem a conquista. Tem a conquista. E quando está namorando também tem medo de perder, né? E aí depois que casa, fica meio que esquecido, tá tudo muito bem, vai vivendo a vida, né? E essa conquista do dia a dia, isso é muito importante. Às vezes não é nem um desinteresse pelo seu esposo ou pela sua esposa. É o dia a dia, a correria mesmo, né? E aí você fica menos prioridade, né? Prioridade é correr atrás, trabalhar. E aí a gente já está mostrando, o Marcos trouxe uma reflexão, que é muito importante você conquistar assim, dar uma pausa na sua correria, não importa. E ele fala todo dia, então, mesmo que você tenha trabalhado o dia todo, Sim. você tem que ter aquele tempo para o seu cônjuge. Exatamente, é um investimento. É um investimento. O casamento blindado, ele é regado de investimentos. Você tem que investir em parar, ouvir, né? Ouvir, porque mulher gosta de falar, mas o homem também gosta de falar um pouquinho, né? É o diálogo, É o né? diálogo. Separar o momento de vocês, passear, né, Rosane? Fazer aquilo que os dois gostam. Às vezes os dois gostam de ficar, mesmo que seja dentro de casa, mas um curtindo a companhia do outro. E sabe o que é legal também? Fazer devocional juntos. Isso, chamar Cristo para o seu relacionamento. Isso, não é? Verônica, agora a gente vai conhecer um outro casal. É um casal referência. Ele já fez vários casamentos, vários cursos de noivas, atende a vários casais com problema, né? Exatamente, é uma bênção, uma bênção. Quero mandar um beijo para esse casal já. Então, vamos ver o que ele tem a nos dizer do casamento dele. Nós louvamos muito a Deus pela bênção, pelo privilégio de podermos viver em família. Você está vendo aqui a fotografia do nosso casamento e a gente fez questão
de trazer à memória esse momento da nossa vida, porque um casamento longo, eu e Silvana estamos completando agora no mês de setembro, tem 34 anos de convivência, 34 anos de relacionamento, e a gente sabe que para um casamento ser duradouro, existem algumas coisas que são fundamentais. A primeira delas é escolher segundo a vontade de Deus. Nosso período antes do namoro foi um período de oração. E quando nós começamos a namorar, nós buscamos as confirmações de Deus para que a gente pudesse construir a nossa casa, para que a gente pudesse construir a nossa família. Durante todo o processo de preparação para o casamento, nós vivemos momentos de oração buscando do Senhor a direção para a nossa casa. Casamos e nós louvamos a Deus porque aquele é um dia marcante na nossa vida e na nossa história. E durante esses 34 anos, Deus tem nos dado a bênção de poder ver a nossa casa sendo edificada no temor do Senhor. Amém. Isso é o alvo da gente, é o alvo da nossa família. Fazer a escolha certa, ela deve continuar durante toda a vida conjugal. Foi uma escolha certa lá no início e deve ser a escolha certa durante todo o restante. Precisamos escolher amar acima de qualquer coisa. Quando eu escolho amar alguém, eu oro por essa escolha. Eu peço a Deus todos os dias, mantenha o meu amor pelo meu marido. Eu escolho respeitar o meu marido, porque quando eu respeito o meu marido, eu também sou respeitada. Eu escolho não valorizar os defeitos, porque os defeitos, eles são tantos de uma parte como do outra. Tanto eu quanto ele temos defeitos, somos pessoas diferentes e nós precisamos não valorizar o defeito, valorizar aquilo de bom que o outro tem e que pode compartilhar conosco. Todas essas escolhas fazem parte da nossa vida e não podem ser deixadas de lado. Amar e respeitar, isso faz parte e deve ser um compromisso de ambas as partes. Eu amo e respeito, ele ama e me respeita. Essas duas coisas são fundamentais no casamento. Amor e respeito é o que a palavra de Deus nos ensina na carta de Paulo aos Efésios, quando ele fala sobre os compromissos conjugais. Ele diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja e que a mulher deve respeitar o seu marido do mesmo jeito que a igreja respeita Cristo. Nesta relação de amor e respeito, a gente vai vencendo todas as circunstâncias, todos os obstáculos. E lógico, nossa família não é uma família perfeita, porque não existem pessoas perfeitas, mas podemos viver de maneira ajustada e abençoadora, porque amor e respeito fazem parte da nossa história e nós escolhemos viver assim. Então, as escolhas são fundamentais, seja no início ou seja na trajetória da vida conjugal. Aquilo que escolhemos é essencial para que a gente possa manter um casamento duradouro, para que a gente possa ter uma relação duradoura. E a sua família também pode ser assim. Verdade. Ame e respeite. Obrigada, pastor Dari, obrigada, Silvana, nossos líderes espirituais, né? As palavras de vocês são muito importantes para a gente. E vocês falam, né, sobre amor e respeito. Você já reparou que os pilares desses casais que trouxeram como referência sempre falam em amor e respeito? É verdade. Né? E a Silvana fala, escolheu amar. Escolher amar. Né? Escolher amar. Porque realmente chega um momento onde assim, você descobre que aquela pessoa não é
perfeita. Isso. Né? Não é a princesa que você sonhou, não é o príncipe encantado que você sonhou. E não é só isso, Verônica. Não é igual a você. Não é igual. Não gosta das mesmas coisas que você, não pensa da mesma forma, e aí que começam os conflitos. Exato. Porque, na verdade, o que a gente quer? É que o outro seja igualzinho a gente, faça todas as mesmas coisas, pense da mesma forma, e isso não acontece. Exatamente. Por isso que tem que ter o respeito e escolher amar. A Silvana também fala que a gente não deveria valorizar aquele lado que a gente não gosta da pessoa, que a gente chama de defeito, mas é defeito aos nossos Aos olhos. nossos olhos, isso. Não é isso? Verdade. E aí a gente, ao invés de olhar para aquilo que a gente não gosta, a gente vai admirar aquilo que a pessoa tem de melhor, aquilo que a pessoa tem de bom. Aproveitar o melhor lado da pessoa, né? Isso, não é? E escolher mesmo amar. É olhar e falar, caramba, E essa mais do que toalha escolher molhada amar. de novo na Isso que eu ia cama. falar. Isso. Aquelas pequenas coisinhas que te irritam. Caramba, esse copo de novo na pia. Tá bom, eu escolhi te amar assim mesmo e entender que você é desse jeito, que eu também tenho os meus defeitos e a partir daí a gente é um casal que escolheu estar um com o outro. Verônica, você sabe que eu escutei uma vez um testemunho, né, de um casal, eles estavam falando para um público, e aí ela estava falando que o que irritava muito, eles brigavam, era a questão da tampa do vaso, que ele não baixava de jeito nenhum. A tampa só vivia levantada. Aí sabe o que ele respondeu? Ele viajava muito, ele quase não ficava em casa. Então, nesse momento, era o momento que ele se sentia em casa. Então, a tábua estava levantada porque era a casa dele, ele estava se sentindo em casa. Olha isso. Entendeu? Então, às vezes, a gente faz questão de algumas coisinhas e a gente não sabe o quanto aquilo é importante para o outro. Pro outro. E a gente critica, e a gente condena, e a gente se aborrece. Isso, e estressa o Se relacionamento. estressa. né? São essas pequenas coisas, não é? Que esgota. Às vezes a pessoa vence um problemão, juntos resolvem, e nas mínimas coisas o Gasta casal se energia, entende. isso, gasta energia. Eu estava vendo uma missionária falar nessa tarde que assim, uma mulher falava, ai, tô muito cansada, vou jogar tudo pra cima. E ela falou assim, não joga não, porque se você jogar, você vai ter que catar tudo de novo. Se você tá cansada, vai deitar, vai descansar, renova as suas forças para voltar forte e começar tudo de novo. Porque você não pode desistir daquilo que Deus confiou na sua mão, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu esposo cheio de defeito, a sua esposa cheia de defeito, é seu esposo, é aquele que Deus separou para você. Não tenha dúvida, se você hoje tem dúvida no seu coração, se esse é o homem da sua vida, se essa é a mulher da sua vida, não tenha dúvidas, tenha certeza que é a pessoa que Deus separou para você. Perfeita? Não é, mas é quem Deus separou para você. E a partir daí, um relacionamento blindado vai depender de você querer convidar Cristo para esse relacionamento. É o tão famoso cordão de três nobres, que é o Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Né? E vamos ficar conectados com o Pai. Paz do Senhor Jesus para vocês que estão conectadas conosco em mais esse programa. E o nosso tema de hoje foi casamento blindado. Gente, que programa lindo, lindo, com tantas dicas, tantas coisas boas para se aprender, né, num relacionamento a dois. E não existe assim uma fórmula de bolo prontinha para a gente seguir a risca passo a passo e dizer que o casamento vai dar certo. Mas na própria Bíblia nós podemos encontrar alguns exemplos do que a gente não deve fazer e assim o que a gente precisa compreender para ter um casamento blindado. Vamos descobrir um pouquinho assim sobre o casamento blindado? Eu queria falar de 3 personagens, 3 casais da Bíblia que nos ensinam algumas lições para o nosso casamento. Vamos começar por Adão e Eva. E no quesito Adão e Eva, eu quero ressaltar o diálogo. O que acontece? A Eva, ela se afastou, né, de Adão e ela foi até a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali ela foi tentada pela serpente. E perante a proposta que Eva teve, o caminho certo dela tomar era conversar, era dialogar com Adão. Olha só, a serpente falou isso, o que você acha? Mas não, Eva tomou uma decisão importante
e sozinha. Então, assim, nós podemos aprender que o casal deve estar sempre junto, eles devem ter um diálogo muito presente, muito todos os dias, ali diariamente, e principalmente na tomada de decisões. Como tomar uma decisão tão importante, né, sem comunicar o marido, sem comunicar a esposa? Então, a primeira dica, dialogar. Nós também podemos tirar uma lição importante com quem, gente? Abraão e Sara. Abraão e Sara. Ele tinha a promessa, né? Abraão tinha a promessa de ser pai de uma grande geração, de uma grande nação. E Sara foi vendo que ela foi envelhecendo e aquele filho da promessa não chegava, até que Sara fez o quê? Tomou a iniciativa de dar a sua serva para Abraão, para que se cumprisse o filho que ele precisava ter. Abraão, gente, se a gente for lá na Bíblia e ler, ele não gostou muito dessa ideia, não. Ele tentou relutar com Sara, não vamos fazer isso, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas Sara insistiu. E o que Abraão fez? Cedeu. Então, num casamento também, tem horas que a gente precisa dizer não. Um não de Abraão ali teria mudado toda a história, porque lá na frente a gente sabe, né? A serva, a Agar, ela engravidou, mas esse não foi o filho da promessa. E essa gravidez, esse filho, gerou vários problemas para Sara, para Abraão, até que Agar foi embora do acampamento. Então, a segunda coisa, aprender também a dizer não. E o terceiro casal que eu queria falar era de Jó e da sua esposa. A Bíblia não cita o nome dela, mas relata que eles eram ricos, né? Tinham muitos filhos, parecia, sabe aquela família de propaganda de Doriana, feliz, sentados à mesa, tudo comendo, felizes. Parecia que era assim, todo mundo bem. Até que é tirado de Jó a riqueza, é tirado de Jó todos os seus filhos, e até que a doença chegou também para Jó. E aí a sua esposa não teve firmeza, ela não teve entendimento para continuar com ele naquele momento da doença, porque o casamento não é formado só de momentos bons, de momentos alegres, é na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Então, nesse momento, nós também devemos aprender com essa lição de que com Deus a gente passa por todas as dificuldades estando juntos, porque um auxilia ao outro. E diferente de como eu sempre faço, que eu começo lendo o versículo, hoje eu deixei para ler no final, e eu queria ler com vocês Eclesiastes 4, de 9 ao 12, que diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará o companheiro, mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Porém, como poderá um só se aquecer? E se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Queridos, essa é a maior de todas as dicas, é a mais fundamental, é essencial e é a que não pode faltar num casamento. É essa relação a 3. O casamento não deve ser formado entre marido e mulher. O casamento precisa ser formado a 3, o marido, mulher e Deus. Na verdade, é Deus que faz essa blindagem. O casamento blindado só é blindado quem tem Deus no meio do casamento, constituindo essa família. Porque sem Deus, queridos, a gente não consegue nada. É Ele que está conosco, é Ele que nos ajuda, que supera, que nos faz superar os momentos de tristeza, os momentos de dificuldade, os momentos de desânimo. É Ele que caminha ali lado a lado com o casal, ensinando, até mesmo ensinando, né? Como a gente deve lidar, como tratar um ao outro, a esposa sendo submissa e amando seu marido, e o marido amando a mulher com o amor que Cristo amou a igreja. Sendo assim, queridos, a submissão de um lado e o amor que Cristo amou a igreja, o casamento tem tudo para dar certo, porque é Deus quem blinda. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos nos conectar com o Pai? Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, porque temos o Senhor
para nos auxiliar, para estar presente, ó Pai, no nosso relacionamento, no nosso casamento, ó Deus. Sabemos que sozinhos não conseguimos, ó Pai, que precisamos, ó Deus, da sua presença do nosso lar para termos um casamento blindado, Senhor, para termos um casamento bem-sucedido, ó Deus, para vivermos na sua presença com plenitude, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a passarmos pelas dificuldades, a entendermos que contigo nós podemos vencer e vamos vencer. Dá-nos um casamento abençoado e blindado por ti, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu lhe oro. Amém. Verônica, hoje o assunto foi bem polêmico, né? Casamentos blindados. E se a gente pudesse tirar uma palavra-chave dos testemunhos que nós assistimos hoje aqui no programa, qual seria para você? Respeito. Respeito, né? Isso. E o amor, né? Duas palavrinhas, porque o amor, acima de tudo, e o respeito. E o respeito. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Se você está aí com a sua família, tá com algum problema. E a gente está falando muito de casais, mas a gente tem que lembrar que as famílias têm outras pessoas também, né? Tem os filhos. E as famílias hoje em dia são formadas, compostas, né, de formas diferentes. Às vezes é uma sogra que mora ali na casa, às vezes é um enteado. E aí, gente, o respeito vale para todas as pessoas. Exato. Respeitar um ao outro. Não é apenas as criancinhas respeitar os pais, não. Todo mundo respeitar um ao outro, porque nós somos indivíduos. Cada um tem a sua particularidade. Né? Mas quando a gente está junto, a gente tem que abrir mão daquilo que eu acho que é o certo, muitas das vezes, para ouvir o que o outro quer, o que o outro tem a dizer. Não é isso? O ponto de vista do outro, exatamente. É porque a gente quer muito, mas abrir mão também de algumas coisas faz parte, né, de um relacionamento. Relacionamento é relacionar uma coisa com a outra. Então não é só o que eu quero, é abrir mão de alguma coisa, né, para conciliar com aquilo que a outra pessoa também acha importante. E com tudo isso, no final de tudo isso, dois seres humanos diferentes que ainda correm o risco de não encaixar. E quando não tem esse encaixe perfeito, é o momento que a gente convida Cristo para fazer parte. Até porque a família é um projeto de Deus. Exatamente. E a família é tão importante, o casamento é tão importante, que a gente vê que o primeiro milagre que Jesus realizou foi em um casamento. Isso. E outra coisa, lá em Apocalipse, a gente vê que a noiva, a igreja, quando a gente fala igreja, são todos os crentes, né? A igreja é comparada com a noiva de Jesus. Quando fala que Jesus vai vir buscar os seus, ele fala, vai vir buscar a noiva. É o amor que Jesus tem por nós, né? É parecido com o do noivo com a noiva. A importância de um casamento, né? O amor, como ele é importante, né? E, gente, a gente vê que por que hoje o mundo está detonando mesmo o casamento, está botando o casamento como se fosse uma instituição falida. Porque é projeto de Deus. Porque Deus criou a família. Deus, quando criou Adão, ele viu que faltava algo ali em Adão, algo que não completava. E aí ele criou a Eva, ele trouxe a mulher e deu a Adão. E engraçado, né, que Adão, ele tinha acabado de nomear todos os animais. E quando ele nomeou de acordo com as características físicas dos animais. E quando ele conhece a mulher, ele não dá nome pela característica física. Sabe por quê? Porque ele olhou para a alma dela, sabe? Para os sentimentos, ele se apaixonou por ela. É lindo, né, isso? Então ali Deus constituiu a primeira família. Então, se a família é um projeto de Deus, saiba, a sua família também é um projeto de Deus. Então convide Deus para estar na sua família. Não desista. Não desista nunca da sua família. Não é isso? Exatamente. E a blindagem do seu casamento, o segredo é Jesus. Jesus.
tá bom? Esse programa perfeito, gente, amei fazer esse programa hoje, falar de família blindada, mostrar para você que sua família tem jeito sim, que Deus ama a tua família, os teus filhos são de Jesus, a sua casa é de Jesus. Para mim foi super satisfatório, porque eu tenho certeza que Deus falou com você aí e que te deu um ânimo para você não abrir mão da sua família. Agora também, se você assistiu esse programa e você percebeu que na sua família está tudo muito errado, ou que você está lutando pela sua família sozinho, não tem ajuda de ninguém e não está conseguindo, o que você pode fazer? Procure uma pessoa mais experiente, procure um líder religioso, procure o nosso pastor Dario, que ele está sempre lá à disposição para te receber. Converse, peça ajuda, faça um curso, né, para casais. Curso de casais. A Márcia Cavalcante, nós chamamos ela de Marcinha, a é Márcia uma forma Cavalcante. carinhosa. E o esposo dela, o Marcos eles Cavalcante. são líderes de curso de casais. E é uma bênção. Se você não conhece a primeira Igreja Batista em Brasilândia, a gente já está na descrição do vídeo com o endereço. A gente convida você a participar. É uma bênção. Às vezes você não consegue mesmo sozinho, você não consegue sozinha, e você está tendo oportunidade de dar um passo para salvar a sua casa e sua família, tá bom? Então não fique paralisado. Não está bom? Tome uma atitude. Exatamente. Lembrou de alguém que precisa dessa mensagem? Manda o link desse programa. Não, se você e sua família está tudo bem, mas se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, não veja uma família se desfazer, se diluir de braços cruzados. Não é à toa que você está assistindo esse programa. Não esquece de colocar o nome de filho, filha, genro, nora, aqui ó, no chat para a gente estar orando por você, porque na Igreja Batista em Brasilândia, esse mês inteirinho de maio, a gente está com o propósito de orar pela tua família. E antes da gente encerrar, nós vamos ouvir agora. Nós falamos tanto das famílias dos outros, né? E agora nós vamos ouvir dois homens, que é o marido da Verônica, o Márcio, e o meu marido, Caleb. E eles vão estar falando também um pouquinho do segredo do casamento blindado. Sabe por quê? Nós temos bastante tempo de casados também, né? 29 anos, completando quase 30, blindado por Deus. Eu posso te dizer, Deus mesmo. E nós temos 32 anos, graças a Deus, né? E nós vamos ouvi-los agora nesse momento. Olá, conectadas! Prazer falar com vocês, né? Eu sou o Caleb, esposo da conectada Rosana. O tema que foi dado, né? Estamos debatendo hoje aí é casamento blindado. Blindagem, para mim, é uma coisa impenetrável, né? E ter um casamento blindado, eu acho meio muito difícil se nós não tivermos o Espírito Santo. Se nós não formos revestidos pelo Espírito Santo, não há blindagem que esteja nesse casamento, que não seja, que o inimigo não consiga perfurar essa blindagem. Então, o Espírito Santo ele tem que estar sobre o casal. Falar um pouco do tempo que eu e Rosana estamos casados, nós temos muitas experiências, muitas. São 32 anos, né? Se eu não me esqueço, 32 anos de casado. E uma coisa que a gente está aprendendo nesse longo casamento, que está muito difícil hoje ter um casamento longânimo, a gente aprendeu a ter respeito, confiança, amar, poder entender o próximo, né? A gente vai amadurecendo a cada dia. E aí a gente vai criando uma blindagem de experiência. Porque quando eu estou naqueles dias mal, a minha esposa, a Rosana, ela já sabe como ela pode chegar perto de mim, o que ela pode conversar. A mesma coisa eu. Mas há 32 anos a gente não tinha essa experiência. A gente nunca teve. Então teve alguns conflitos, né? A gente teve alguns conflitos por causa dessa inexperiência. Mas graças a Deus o Espírito Santo foi dando sabedoria para a gente, foi nos brindando, né, de uma certa forma, que hoje nós temos um casamento sólido, um casamento que a gente podemos amamos um ao outro. Não dizer que nós nunca se amamos, nós sempre se amamos, mas estamos aprendendo a nos amar a cada dia mais. A cada dia mais nós somos mais apaixonados um pelo outro. E isso é uma blindagem, porque quando há amor,
o inimigo não consegue penetrar, né? Lá em Cântico 8:7 fala assim: muitas águas não podem apagar este amor, nem afogá-los. É assim que fala lá em Cântico, porque há amor, há respeito, há confiança. E isso nós viemos aprendendo ao longo do tempo, né? Seria muito bom que os casais que estão começando a sua vida agora, ter um casal que possa, com experiência, que possa ensinar os caminhos das pedras. Porque isso nós não tivemos, a gente bateu muita cabeça. A gente bateu muita cabeça porque não tivemos uma pessoa para nos orientar. O conselho que eu dou para você que está começando a casar agora, com a vida de casamento, procura ouvir a pessoa que tem uma experiência de casamento mais do que a tua. Porque isso vai te fazer bem, isso vai te preparar para uma dificuldade lá na frente. Porque se você falar para mim assim, cara, que você, seu casamento é um casamento perfeito, é perfeito porque eu amo minha mulher, mas nós temos problemas. Mas nós vencemos muitos mais problemas. Nós temos qualquer dificuldade que qualquer outro casal tem. Não existe aquele casamento que não tenha problema nenhum. Se alguém falar isso para mim, eu vou chamar o cara de mentiroso. Porque quando você convive com uma outra pessoa, um outro pensamento, uma outra ideologia de cabeça, sempre vai haver conflito. É aí que o inimigo entra. São nessas brechas que o inimigo entra. Aí você está abrindo espaço na sua blindagem. Então, é o conselho que eu dou para os casais que estão começando, aí com 2, 3, 4 anos. Escuta os mais velhos, escuta seus pais, aquela pessoa que tem um casamento sólido. Você vai construir o seu casamento aí sim, com blindagem. Eu agradeço aí a oportunidade. Um beijão para as irmãs aí da NCA, um beijão para as irmãs da Bíblia de Brasilândia. Aqueles que estão nos ouvindo agora, um beijão para todos, tá? Tchau! Boa tarde, conectadas. Eu sou o Márcio da Verônica, estamos aqui falando do casamento, né? Como dura um casamento. Eu, graças a Deus, eu estou 29 anos casado com a Verônica, quase 30 anos, graças a Deus. Passamos por altos e baixos e estamos aqui, né, suportando e nos amando principalmente. E um fato que aconteceu, que deixou a gente mais seguro, foi quando Jesus Cristo enviou o pastor Dario para nossas vidas. E Deus entrou profundamente em nossas vidas. E o que nós tiramos do nosso casamento nesses 29 anos foi a palavra razão. Tiramos a razão. Ninguém tem mais razão de nada. Porque no casamento todo mundo tem razão, vai dar errado. E nós tiramos razão do nosso casamento. E isso começou o nosso casamento a progredir. Progredir de uma tal forma que começou a aumentar o amor, o entendimento, né, familiar. Eu sei o que ela quer, ela sabe o que eu quero. E discussões, zero. Acabou as discussões. Entendo o que ela quer e ela entende o que eu quero. E nada de bate-boca, nada de discussões na frente dos outros. Eu nem tenho discussão. E foi isso que Deus fez na nossa vida. E eu tenho certeza que Jesus entrou profundamente no nosso casamento. É isso aí, meninas. Valeu a coragem de estar aí falando. Obrigada, Márcia. Obrigada, Caleb. Beijinho, Caleb. Beijo, amor. Que bom. Que bom, né? Eles também mostrarem a parte, né, do casamento, a parte de lá. A gente está aqui falando da nossa parte, mas você tá vendo aí, não existe casamento perfeito. Existe casamento blindado em Cristo Jesus. É isso aí. Então, gente, até o próximo programa. Fiquem com Deus. Até o próximo programa.